os ensinamentos que Jesus deixou para todos nós. E hoje nós vamos tratar dos tesouros que nós precisamos construir no céu. E através de Lucas, no capítulo 12, versículos 33 e 34, diz assim: fazei para vós tesouro no céu, que nunca acabe, onde não chega o ladrão, a praça não rói e a ferrugem não destrói. E principalmente, ele falou isso, porque onde estiver o nosso tesouro, ali estará também o vosso coração. E se a gente, não quer dizer que nós estejamos errados em juntar os nossos tesouros aqui na terra, mas é preciso que o nosso coração não esteja nesses tesouros terrestres, porque encarnado nós precisamos de bens materiais, mas nós não seremos encarnados a vida toda. A nossa pátria definitiva é no plano espiritual. Então nós precisamos construir os nossos tesouros no plano espiritual. Porque lá ninguém tira, lá ninguém rouba, a praça não rói e a ferrugem não destrói. E ele fala em nosso coração, lá estará o nosso coração. Vamos observar que no nosso corpo, o coração está situado no chakra cardíaco, fica aqui no peito. E esse chakra é o centro energético dos sentimentos e emoções. Sua função é o amor e está ligado às emoções superiores, afetos, sentimentos e a necessidade pessoal de aceitação e apreciação. Nele, no coração, residem, por exemplo, a bondade, a piedade, a afeição e também o ódio. São emoções sujeitas à nossa vontade. Então, depende da nossa escolha. Escolher as emoções superiores, muito bem para nós. Se escolhermos as inferiores, pior para nós. Construir tesouros no céu é o que precisamos, pois se o nosso coração está onde se encontra o nosso tesouro, e se o nosso tesouro for de bens materiais, eles estão sujeitos aos ataques de ladrões, das traças e da ferrugem. Portanto, sujeitos a serem destruídos. Lucas, portanto, nos propõe que construamos tesouros no céu, onde não serão destruídos e onde é o nosso destino final. Um dia nós ficaremos só como espírito. Nós iremos morar definitivamente no plano espiritual. O dia que nós quitarmos todas as nossas dívidas, os nossos débitos, nós não precisamos voltar para reencarnar. E é por isso que Lucas vem fazer o destaque,
que precisamos construir tesouros, onde um dia nós seremos, onde um dia será a nossa habitação final. Aqui na Terra estamos em passagem e na função de crescermos espiritualmente. Nós não estamos aqui para aproveitarmos somente as coisas boas que existem. Elas são coisas que vão amenizar todo o nosso compromisso com as coisas boas. Mas nós temos um compromisso importante. E esse compromisso é exatamente a elevação de nós espíritos. Verdadeiramente o homem só possui como seu aquilo que pode levar desse mundo, do que encontra aqui, quando chega, e do que deixa ao partir, desfruta durante sua permanência na Terra. São coisas que nós, quando aqui nós chegamos, nós encontramos uma família, um lar, coisas materiais. Quando nós partimos, nós não levamos nada disso. Então, enquanto nós estivermos aqui, nós desfrutamos desses bens. Do que encontra ao chegar e do que deixa ao partir, desfruta durante a sua permanência na terra. Mas, forçado que é abandonar tudo, tem apenas o uso do fruto e não a posse real. O que é, afinal, que nós possuímos, na verdade? Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo que se refere ao uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso é o que traz e o que leva. E que ninguém tem o poder de retirar. E que servirá a ele no outro mundo, muito mais do que nesse. Dependerá dele ser mais rico em sua partida do que quando chegou, visto que, do que tiver adquirido em bens morais, resultará a sua posição futura. Quando chegarmos ao mundo dos espíritos, não serão computados nem o valor de nossos bens, nem o de nossos títulos, mas sim a soma de nossas virtudes. O apego aos bens terrenos é um dos maiores obstáculos ao nosso adiantamento moral e espiritual. Pelo desejo de possuí-los, destruímos o sentimento do amor, voltando para coisas materiais. Quando a gente se apega muito, e é comum, as coisas materiais, nós colocamos o coração nessas coisas, nesses tesouros, nós passamos a ter um amor especial a essas coisas. E esse não é o amor pregado pelo Criador. O amor que nós precisamos viver quando estivermos no plano espiritual. E é exatamente por isso que Lucas quis nos alertar. Construamos os nossos tesouros no céu. E não precisamos estar no plano espiritual para que possamos aí construir os nossos tesouros. Nós devemos sim construí-los a partir de agora, mesmo estando encarnados, porque a encarnação é exatamente para que possamos quitar os débitos que temos, que são bastante. Mas
precisamos viver os dois sentidos da vida. A vida de encarnado, que termina quando nós desencarnamos, e a vida espiritual que começou há muito tempo, desde a criação, desde a nossa criação pelo Pai, até o infinito. Como a gente às vezes não tem essas informações de que a vida não começou no túmulo, no berço e terminou no túmulo. Ela é sempre. Ela é desde que fomos criados até o momento em que atingimos a perfeição. E que vai continuar. Esse sim é o nosso compromisso. O homem que se apega aos bens da terra é como uma criança que apenas vê o momento presente. Aquele que não é apegado é como o adulto, que vê coisas mais importantes, pois compreende essas palavras proféticas do Salvador. Meu reino não é desse mundo. Jesus deixou essa informação, falou. Quando ele foi questionado se ele era o rei, ele falou: meu reino não é desse mundo. O meu reino é o plano espiritual. E nós devemos entender também dessa maneira. Todas essas informações que Jesus deixou, elas estão interligadas. Elas são informações exatamente para que a gente aplique não como matéria, mas como espírito. Apesar de estarmos na matéria cumprindo uma missão que é especial e que é necessária, porque Jesus mesmo disse: enquanto estiver alguma coisa para ser quitado, teremos que quitar. E é por isso que estamos aqui. E é por isso que precisamos estar atentos às coisas do Espírito. E Jesus se preocupou durante todos os seus ensinamentos em nos preparar para que possamos viver enquanto matéria, mas mesmo enquanto matéria, as importâncias do Espírito. Porque a nossa finalidade principal, vamos trazer para a nossa vida, viver a nossa vida como pessoa e viver a nossa vida como espíritos também, que é uma pessoa. Um dia vamos partir. E quando lá nós chegarmos, nós não seremos questionados. O que eu era, o que eu tinha, que eu tinha muitas casas, muitos carros, muitos bens. Não, nem quais os títulos que eu tinha. Se eu era isso, se eu era aquilo, não. Será perguntado exatamente o que eu fiz com as coisas que me foram colocadas em nossas vidas. E é isso o que Jesus sempre quer nos alertar. Preocupemos com as coisas da matéria porque vivemos encarnados, mas preocupemos também e no mesmo teor com as coisas espirituais, porque nós não sabemos o dia que vamos fazer. Existe uma passagem de uma pessoa que desencarnou e foi lá no espiritual e
que estava muito ruim, uma situação ruim. E que aqueles que eram empregados deles estavam numa situação melhor. E ele questiona por que ele era o patrão e estava pior do que os empregados. Aí a espiritualidade lá, né, fala que eles mereciam e o patrão não estava merecendo. Então são situações que a gente precisa pensar. Tudo está no Evangelho. Eu gostaria que todos lessem pelo menos uma página, uma informação do Evangelho e procurassem aplicar na vida de cada um, em cada um de vocês. Era o que eu tinha na nossa vida. Que Jesus abençoe a todos. Agora vamos passar para os passos.